Olá, queridos amigos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro das quintas-feiras. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 1º de abril de 2021. É muito bom estarmos aqui juntos. Os amigos estão chegando. Boa noite, Arnaldo. Boa noite. Todos esses amigos queridos dos dois planos da vida. Nós vamos iniciar a nossa noite trazendo uma página para a nossa reflexão, para entrarmos nesse clima espiritual. E vamos abrir uma página do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Lembrando que o nosso encontro das quintas-feiras é o nosso curso Cure-se e cure pelo magnetismo. Boa noite, Sirlei, que bom. Estamos aqui com esse mesmo propósito. Abrindo a mensagem 21, oração e renovação. Paulo escrevendo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 6. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. E Emmanuel comenta, é certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica, no remorso, traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa, na aflição, dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável miséria. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, não esqueçamos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Refletindo na mensagem número 21 do livro Vinha de Luz. Oração e renovação. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 6. Senhor, gratos somos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, procurando compreender a ciência do magnetismo, a mesma ciência, Senhor Jesus, que vós já dominavas quando estivesses fisicamente entre nós. E, utilizando-se do magnetismo, curou a tantos que se aproximaram de ti. E nessa noite, Senhor, nós te pedimos também que nos auxilie, que abra o nosso entendimento para podermos aprender e dessa forma contribuirmos como trabalhadores da tua seara, mas que possamos também aprender para curar as nossas próprias almas,
curar o nosso corpo, ainda tão enfermo. Mas, ao mesmo tempo que nos curamos, nós vamos nos preparando para podermos ser os instrumentos úteis na tua seara. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Queridos amigos, que bom. Boa noite, Adília. Adília pedindo vibrações para as filhas. Querida Adília, ao final, mentalize aqueles entes queridos que você deseja, as vibrações. Boa noite, Osvaldo. Osvaldo, lá de Curitiba. Que bom, estamos juntos, ligados por essa rede do bem. Boa noite, Verônica. Boa noite, Anne. Sueli. Eudócia. Que bom, estamos aqui, juntos com esse mesmo propósito. E nós vamos dar início à nossa Daniele. Que bom, Daniele, você também aqui conosco. Nós vamos dar início ao nosso curso Cure-se e Cure, pelo magnetismo. Mas, como sempre, eu vou pedir a vocês um pouquinho de paciência, porque a tecnologia às vezes me confunde um pouco. Mas vamos em frente. Vamos em frente e espero que esteja tudo adequado para podermos iniciar o nosso estudo desta noite. Então, nós vamos começar falando. Hoje, a nossa quarta aula, 1º de abril de 2021. Nós vamos falar de um tema muito importante, que é sobre o perispírito. Nós hoje vamos tratar do perispírito. Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar. Boa noite, Valdeci. Boa noite, sejam bem-vindos. Aguardando só um minutinho para podermos dar início. Eu acho que eu vou precisar pedir o auxílio aqui da parte técnica aqui, para poder, então, iniciar. Eu acho que agora é que eu vou conseguir. Vou conseguir agora. Vamos ver. Aí parece que agora está travado. Ai, Deus. Agora sim. Agora está lá, muito bem. Agora conseguimos. Então, nós vamos voltando agora. E agora eu acho que... Agora sim. Agora deu certo.
É. Hoje, nós vamos falar sobre o perispírito. Acredito que muitos que nos acompanham já ouviram falar sobre o perispírito, mas ali sumiu a imagem. Ali sumiu. Não sei o que aconteceu. Mas é importante compreender o perispírito. Compreender o perispírito será de grande importância no momento da aplicação do magnetismo. Por isso que nós vamos iniciar com esse tema hoje. Não vamos concluir, porque é um tema muito extenso, mas vamos dar início à nossa primeira parte, falando sobre o perispírito. Que ciência e história se entrelaçam para explicar o complexo que chamamos de perispírito. Há uma união de forças, ciência e história. E aqui tem a capa do livro Perispírito, que foi escrito numa linguagem simples pelo professor Zalmino Zimmermann. Zalmino Zimmermann foi juiz e um grande estudioso, deixou obras muito profundas, e essa do perispírito é uma obra imperdível. Nessa obra, ele aborda temas como enfermidade, obsessão, sexualidade, desencarnação, reencarnação, memória, evolução, todos ligados ao tema central, perispírito. É uma obra volumosa, mas que vale a pena ser lida e, de preferência, estudada. Mas Zalmino diz que o perispírito é o elo interexistencial. Ele está entre as existências. E ele nos coloca o seguinte: revela-nos a doutrina espírita que a natureza do ser humano é essencialmente espiritual, porque nós somos espírito. O espírito é que é imortal. E ele diz, ainda que por muito tempo empreensida para o seu desenvolvimento do adequado suporte carnal, nós temos a necessidade, e ainda vai levar muito tempo, que é o que ele diz, de termos esse suporte quando nós estamos no corpo físico. Mas a natureza nossa é uma natureza essencialmente espiritual. E aqui está o Zalmino com a nossa gratidão, ele que agora provavelmente continua como um grande trabalhador no mundo espiritual, já não está mais fisicamente entre nós, que ele possa nos inspirar, nos auxiliar. E continua ele. Isso faz com que, em longo período de sua história evolutiva, o homem, o ser humano, viva ao mesmo tempo em dois planos existenciais, pois que, imerso na dimensão física, interage com o mundo espiritual e, desencarnado, liga-se contínua e estreitamente ao mundo material. Ele diz, nós estamos nessa ligação. Se estamos no corpo físico, mas nós interagimos com o mundo espiritual. Se estamos desencarnados, nós interagimos com o mundo material. Isso acontece com todos nós. Compreende-se, então, que, na verdade, o existir é o interexistir. E, para esse interexistir, que marca a nossa realidade, possibilita-nos a providência divina, um valiosíssimo instrumento.
Zalmino diz que nessas interexistências, Deus permite que tenhamos um instrumento valioso, espelho da alma, e que é o sustentáculo do corpo, que é o perispírito. O perispírito, que está entre a alma e o corpo físico. Mas, queridos amigos, prosseguindo, Zalmino ainda diz mais. O perispírito é, por excelência, o elo interexistencial. É o que faz a ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico. O seu conhecimento, por certo, contribuirá, mais cedo ou mais tarde, para que a ciência, ou melhor, os cientistas, abram-se definitivamente à religiosidade, tão mais profunda e pura quanto for o alcance de seu saber. Zalmino diz que a importância de conhecermos o perispírito, e a partir do momento que a ciência conseguir compreender esse elo, que é o perispírito, que faz essa ligação entre o mundo espiritual e o material, isso vai contribuir muito, inclusive permitindo que os cientistas se liguem mais ao lado religioso, porque muitos cientistas, na atualidade, ainda se professam materialistas, acreditam somente na matéria. E é isso que Zalmino quer nos colocar. Mas Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 14, item 7, e lembrando a Gênese, que é o 5º livro da base do Espiritismo, da doutrina espírita, que a gente diz o Pentateuco kardeciano, o capítulo 14 da Gênese também deve ser estudado. Para nós que estamos procurando compreender um pouco mais sobre os fluidos, que é o magnetismo, é muito importante estudarmos o capítulo 14 da Gênese. E Kardec nos traz o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, encarnados ou desencarnados, porque tanto o espírito quanto nós encarnados, nós temos o perispírito. O perispírito é um corpo fluídico, ele é composto de fluido. É um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Kardec diz: perispírito, esse corpo fluídico, mas tem uma grande importância, um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. Nós estudamos logo no nosso primeiro encontro, falamos sobre fluido, e o fluido é o quê? É o que dá origem a tudo. E um dos mais importantes produtos originados do fluido cósmico é o perispírito, que se condensa, uma condensação desse fluido em torno de uma inteligência ou alma. O que é a alma? É o espírito encarnado. E a inteligência seria o espírito, simplesmente. Perispírito, logicamente, que eu sei que muitos que estão aqui nos acompanhando já sabem, mas sempre é bom a gente lembrar. Perispírito vem do grego, peri, da palavra grega peri, que quer dizer em torno, e do latim espíritus, que quer dizer alma, espírito. Então, juntando essas duas palavras, peri-espírito, é em torno do espírito, em torno da alma. O que seria o perispírito? É o envoltório sutil e perene da alma, que possibilita a sua interação com os meios espiritual e físico. O espírito,
Allan Kardec pergunta, está lá no Livro dos Espíritos, eles respondem a Kardec, qual a aparência do espírito? Eles dizem, o espírito é como se fosse uma chama, um clarão. Ele não tem uma forma. O que dá forma ao espírito é o perispírito. E quando o espírito está encarnado, o perispírito é esse elo de ligação entre o espírito e o corpo físico e a matéria. É o envoltório sutil. É um envoltório sutil. Para nós, nós não temos condições de vê-lo, porque ele é constituído de um fluido muito sutil, mas perene também, e possibilita essa interação entre o meio espiritual e o meio físico. Mas Kardec, no Livro dos Espíritos, lembrando que a primeira publicação do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, daqui a pouco, estamos no mês de abril, mais um aniversário da publicação do Livro dos Espíritos. Mas o que Kardec pergunta aos benfeitores na questão 93 do Livro dos Espíritos? O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E o que os benfeitores respondem a Kardec? Envolve-o uma substância. Eles respondem, o espírito ele é envolto por uma substância vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Quantas das vezes o nosso corpo está lá, nosso corpo físico, quietinho, deitadinho na cama, dormindo, mas o perispírito pode se afastar. Nessa gravura, nós presenciamos o elo de ligação entre o corpo físico e o perispírito, que é o laço fluídico, uns chamam cordão de prata. Esse cordão fluídico liga o perispírito ao corpo, mas ele tem a possibilidade de transportar-se. Quando os benfeitores dizem aonde queira, vai depender da evolução de cada espírito. Muitos ficam ali, o corpo está quietinho, dormindo, ele consegue ir até a sala, voltar para o quarto, uns vão até a cozinha, vão até o jardim e voltam. Outros conseguem elevar-se na atmosfera e transportar-se, às vezes até a outros planetas, a outros orbes, mas para isso é necessário uma maior evolução. E eles dizem para Kardec, envolvendo o germe de um fruto ao perisperma, do mesmo modo, um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito, envolve o espírito propriamente dito. Na realidade, quem fala isso já não são os espíritos, é Kardec explicando melhor. Porque foi Kardec que criou essa palavra, perispírito, que o perispírito sempre existiu. E tem mais de 100 denominações a respeito do perispírito. Só que Kardec é que cunhou essa palavra, perispírito. Ele fez essa comparação. Se o germe de um fruto, envolvendo o germe de um fruto ao perisperma, do mesmo modo, um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito, envolve o espírito, propriamente dito.
É muito interessante. Kardec fez uma analogia e que tem muito a ver. Nós temos aqui essa gravura mostrando aqui o perisperma, que envolve o fruto, e o perispírito, que envolve o espírito e também tem a mesma aparência do corpo físico. Em O Livro dos Espíritos, mais uma vez, nós constatamos o quê? A palavra perispírito, ela foi empregada pela primeira vez por Kardec no item 93 de O Livro dos Espíritos. Na questão 93, Kardec cunhou essa palavra, perispírito. Mas o termo criado por Kardec foi depois, a partir da questão 147, plenamente endossado pelos espíritos instrutores. Então, os espíritos que faziam parte da codificação, eles acataram, né, a sugestão de Kardec e continuaram utilizando a palavra perispírito. Porque, afinal de contas, Kardec também tinha o seu valor. Mas, como eu disse, tem mais de 100 denominações sobre o perispírito. Outras denominações conhecidas referem-se mais à sua natureza ou funções. André Luiz chama-o psicossoma e também corpo espiritual. Soma é o corpo, psicossoma é a parte psíquica do corpo. Então, André Luiz criou esse termo, psicossoma, ou corpo espiritual, porque é ele que dá forma ao espírito. Lembrando, essa designação, também corpo espiritual, ela foi usada por Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios. A primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele também chama corpo espiritual. Os autores dão aos 3 termos, perispírito, corpo espiritual e psicossoma, o mesmo sentido. Quando nós estamos lendo algo e vem uma dessas 3 palavras, nós já sabemos, está se referindo ao envoltório do espírito. Mas, prosseguindo, no livro, o que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Que é um livro que foi publicado, a primeira publicação foi em 1859. Kardec fez assim uma forma mais simples de O Livro dos Espíritos, que o Livro dos Espíritos foi em 1857, e em 59 ele publica. O que é o Espiritismo? E nesse livro, ele vem nos trazendo no item 9, quando a alma está unida ao corpo durante a vida, ela tem duplo invólucro, um pesado, grosseiro e destrutível, que é o corpo. O outro, fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. Muito interessante. Eu vou aproveitar para que vocês possam dar uma respirada, cumprimentando também aqui Rosano, Leonice, Aliete, a Adília dizendo, eu sou de Rio Espera, Minas Gerais, eu acho que é isso, Rio Espera. Estou gostando muito de ouvir as palestras, pois também sou espírita. E a Adília pede também auxílio aqui para um ente querido. Então, Adília, ao final, mentalize esse ente querido, se ele estiver próximo, coloque
uma garrafa de água, um copinho de água para que ele possa tomar depois, e nós vamos, ao final, cada um vai mentalizar o seu ente querido, porque os benfeitores amigos já estão aí com o caderninho anotando esses pedidos, tenho a certeza disso. E nesse nosso curso, quando nós doamos do nosso magnetismo, das nossas vibrações, dos nossos melhores pensamentos e sentimentos, nós estamos auxiliando a essa equipe espiritual nesse trabalho do bem. Mas Kardec continua ainda no livro O que é o Espiritismo, no item 10, dizendo: há, pois, no homem 3 elementos essenciais. Primeiro, a alma ou espírito, que é o princípio inteligente, em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Ele disse 3 elementos. Nós vimos primeiro a alma ou espírito. E agora? O que mais que temos aqui? O segundo é o corpo, que é o invólucro material que põe o espírito em relação com o mundo exterior. E o terceiro, o perispírito, que é um invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Queridos amigos, hoje eu não vi aqui a nossa querida Denise. Ela tem sempre o caderninho. Aliás, caderninho é uma forma carinhosa, mas é um caderno onde ela vai anotando, ela tem todo esse cuidado de ter as anotações dos nossos cursos. E eu convido vocês também a terem, pelo menos, lápis e papel, porque às vezes tem algumas anotações que são importantes, principalmente lá no final, quando a gente passar o exercício que é para ser feito durante a semana. Mas nós lembramos que esse material ele vai para o nosso canal do YouTube. Lá na playlist do nosso canal do YouTube, onde está escrito o curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo, daqui a uns 2 dias ele está postado lá esse material. Então, quem desejar, entre lá, revejam a aula, vão tirando as suas dúvidas, podem, inclusive, aproveitar e anotar, porque quando nós anotamos, nós fixamos melhor o aprendizado. Mas, prosseguindo, no item 12, ainda, do livro O que é o Espiritismo, Kardec diz: a morte é apenas a destruição do envoltório corporal, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. Porque o que morre é o corpo físico, o espírito é imortal. No item 13, a morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra. Porque quando nós estamos encarnados, nós estamos presos ao corpo físico. O espírito está preso ao corpo físico. Não lhe resta mais que o seu corpo etéreo. Se já não tem mais o corpo físico, agora tem o quê? O corpo etéreo. O que é o corpo etéreo? O perispírito, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. No item 14, Kardec vem dizendo: a união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. Quando ele diz homem, está dizendo a humanidade terrena. Homem, mulher, constitui o homem. A união, alma, espírito, corpo, constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. O nosso assistente aqui, técnico, está dizendo que amanhã, 2 de abril, que é uma data importantíssima,
que já estará no nosso canal do YouTube a nossa aula de hoje. E eu pergunto a vocês por que amanhã, 2 de abril, é uma data importantíssima. Jogue essa pergunta aí para vocês, para ver quem é que vai, quem responder mais rápido, porque 2 de abril é uma data muito importante, vai ganhar. O que eu posso oferecer? Vai ganhar um doce saboroso. Agora, como que esse doce vai chegar? Vai ganhar bônus horas. Me sugeriram aqui bônus horas. Então, vejam aí por que 2 de abril é uma data tão importante. Mas, prosseguindo, ele vem dizendo: alma e perispírito constituem um todo indissolúvel. Alma e perispírito estão ali. É isso mesmo, Cirlei. É a data de nascimento do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Se entre nós estaria completando 110 anos, 111 anos. Nasceu no dia 2 de abril de 1910. É isso mesmo. Ana Maria Fagundes, seja bem-vinda, Ana Maria. Ana Maria, lá de Santa Catarina, que beleza, dizendo que também é espírita. Faça parte desse grupo, dessa grande família que está se formando aqui pelo nosso encontro, os nossos encontros. Nós temos, no momento, 5 encontros por semana. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta, sempre às 20 horas. Mas, prosseguindo, alma e perispírito constituem um todo indissolúvel. E no livro Evolução em 2 Mundos, Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira e o espírito André Luiz, no capítulo 2, porque o livro Evolução em 2 Mundos, ele foi escrito pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira. E no capítulo 2, André Luiz vem dizendo com relação à natureza do perispírito. E ele diz: o perispírito apresenta-se como uma formação sutil, extremamente porosa e plástica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Embaixo eu coloquei o significado de morfológicos, mas, como vocês depois vão rever os nossos slides, então eu nem vou ler aqui, mas só para que vocês saibam, porque algumas coisas, de repente, pode ser até que eu dê um avançozinho. É lícito conceber-se que o perispírito, ao menos para os espíritos ligados à crosta terrestre, possa ser o resultado da aglutinação da energia cósmica matriz, do fluido cósmico, adequada à natureza de nosso planeta. O que ele vem dizendo? Pelo menos em relação ao planeta Terra, nós podemos considerar que o perispírito ele é um resultado da aglutinação do fluido cósmico. O fluido cósmico houve uma junção desse fluido e o perispírito, que faz parte da crosta terrestre, ele é essa aglutinação desse fluido cósmico adequada à natureza de nosso planeta. Porque cada planeta tem o fluido cósmico manipulado, trabalhado, sendo um fluido mais sutil, quando é um planeta mais evoluído,
vai ser um fluido diferenciado do nosso. Tal como a luz, a matéria vibra. Quanto maior a frequência da vibração, menos densa ou sutil será. Quanto maior a frequência da vibração, menos densa ou sutil será. Nós vamos ver isso mais adiante, quando nós falarmos dos centros vitais, dos centros de força, os chamados chakras. Quanto mais o centro for sutil, a frequência dele é maior. Essa vibração dele é maior. E, prosseguindo, perispírito, constituído de matéria sutil, porque em O Livro dos Espíritos eles dizem que o perispírito é semimaterial. É uma matéria sutil. Naquela época, nós não tínhamos a noção de matéria que temos hoje. A gente acreditava muito matéria era o que era palpável, que era visto. Hoje a gente sabe que a matéria é muito mais sutil do que isso. Mas o perispírito, semimatéria, ou seja, de intensidade menor que a do corpo, assim se apresenta, porque vibra numa frequência mais elevada que a do corpo. A frequência do nosso corpo espiritual é uma frequência mais elevada que a do nosso corpo material, que é o nosso corpo físico. E isso é importante, vai ser muito importante essa compreensão para o andamento do nosso estudo de magnetismo. E nós vamos ver propriedades do perispírito. O perispírito ele tem várias propriedades. Estudos desenvolvidos por autores desencarnados e encarnados identificam, já com bastante nitidez, certas qualidades inerentes ao perispírito. Então, podem ser catalogadas como propriedades que fazem parte do perispírito as seguintes propriedades: plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletora, odor, temperatura. Isso tudo será muito importante, essa compreensão, quando estivermos desenvolvendo o nosso tato magnético, quando estivermos desenvolvendo a nossa capacidade de perceber o que aquele que está ali à nossa frente, ou mesmo à distância, porque também podemos trabalhar à distância, é compreendermos todas essas propriedades do perispírito. Mas essas propriedades, algumas conhecidas já há muito, sustentam o viver interexistencial do ser humano, no presente estágio evolutivo. Estágio ou estágio evolutivo, sendo certo que em níveis mais avançados de vida, em que o perispírito já alcança mais quintessência, outras qualidades e características poderão marcá-lo. O que ele quer dizer? O Zalmino, no livro Perispírito. Essas propriedades, muitas já são conhecidas de nós aqui, seres humanos aqui da Terra. Mas, à medida que o perispírito vai alcançando outros níveis de evolução, outras qualidades, outras características poderão também fazer parte do perispírito, e nós ainda não temos nem compreensão para imaginar quais seriam essas qualidades e essas características.
Mas agora vem a hora da verdade. A hora da verdade. Antes de falarmos das propriedades do perispírito, vamos perguntar: quem fez o exercício da semana? E quem fez? Como se sentiu? Aguardando que vocês nos dê o retorno. Quem fez o exercício da semana e como se sentiu? O exercício da semana era para desenvolver a concentração. Eles estão em ordem de dificuldade, então o que é que nós sugerimos? Somente passar para o próximo quando tivesse conseguido completar sem nenhum erro aquele que estivesse sendo realizado. E lembrar também que a persistência é muito importante. E então o primeiro exercício era pegar um livro qualquer, contar o número de palavras de uma determinada página. Um livro qualquer. Pegou um livro, vamos aqui mostrar, um livro, pegou o livro, abriu, contou aqui o número de palavras. Depois, para conferir se contou certinho, contava novamente. O segundo exercício era contar de 100 até 1. 100, 99, 98. Exercícios fáceis, mas isso é de grande valia, porque vai nos ajudar a desenvolver a nossa concentração. O terceiro exercício era contar de 100 até 1, pulando a cada 3 números. 100, 97, 94, 91. O quarto exercício, escolher um som ou uma palavra e repetir na mente durante uns 5 minutos. Quando conseguisse fazer por uns 10 minutos, aí já poderia prosseguir para os outros exercícios. Eu até sugeri um som, aquele assim, ou uma palavra, por exemplo, amor, amor, felicidade, paz, 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 saúde. Mentalmente, repetir, e aí agora vamos ver quem é que conseguiu fazer. A Cirlei diz, eu fiz, foi muito bom. O Arnaldo não conseguiu. A Maria Dolores, eu fiz. Tive um pouco de dificuldade nos primeiros dias, depois melhorou. Que bom, Maria Dolores. É importante essa persistência. A Sueli disse que também não conseguiu, está acumulando tarefas. Mas não tem problema, Sueli. A Leonice disse que fez. Como que você se sentiu, Leonice? Diga aí. É muito importante procurarmos fazer os exercícios, que isso vai nos ajudar bastante na nossa prática do magnetismo. Mas nós agora, nós vamos nos movimentar para acordar. Porque, como eu disse, o nosso curso ele não tem um horário pré-programado. Então, para que a gente possa avançar sem vocês ficarem muito cansados, nós vamos fazer uma brincadeira aqui para que vocês levantem, se movimentem e com isso, se despertem para a gente dar continuidade, tá ok? A Leonice disse que se sentiu bem. Que bom, Leonice. Então, vamos lá. Vamos nos movimentar para acordar. Vamos ver. Agora eu quero ver se você vai saber mexer a parte que eu vou escolher. Mexe com os ombros, mexe com o pé, mexe
balanceia a cabeça e com as mãos cafuné. Mexe o bumbum, dobra o joelho. Vamos ficar em pé. Coça a barriga e mexe o cotovelo. Vamos ficar em pé. Agora eu quero ver Se você vai saber mexer a parte o que eu vou escolher. Vamos se mexer para acordar. a sobrancelha, franzir o nariz e puxar a orelha. E agora eu quero ver se vocês conseguem mexer todo o seu corpo de uma vez. Vamos juntos. Agora os fofossauros querem saber Vamos se lá. vocês vão acertar a parte que vão escolher. E... E aí? Conseguiram fazer? Ah, que bom! A Cida também disse que fez o exercício, fez a contagem das páginas, que gostou muito, que nunca tinha feito. Mas então, amigos, nós vamos continuar falando agora da propriedade do perispírito. Nós falamos aqui as propriedades que ele tem, não vou repetir, mas vejam depois na nossa playlist do nosso canal do YouTube. Entrem lá, aproveitem, compartilhem, façam comentários, dê um joinha. Vamos aumentar essa grande rede do bem. É o que Jesus espera de nós. A primeira propriedade aqui que nós vamos falar do perispírito é a plasticidade. O que é a plasticidade? O perispírito, que é essa extensão da alma, é o eterno espelho da mente, moldando-se de acordo com o seu comando plasticizante. Ele tem essa plasticidade. Ele se molda de acordo com o comando. Ele tem a condição de moldar a sua própria aparência. É uma das primeira propriedade. Uma das propriedades, né? De fato, o corpo espiritual mostra extremo poder plástico, como assinala Emmanuel, adaptando-se automaticamente às ordens mentais que brotam continuamente da alma. O perispírito, como diz Emmanuel, ele tem um extremo poder plástico, adaptando-se às ordens mentais que são dirigidas através da alma. A forma que assume pode, às vezes, e em certos limites, dizer muito com a capacidade intelectual, com o desenvolvimento da vontade, com o treino mental, enfim, independente do aperfeiçoamento moral. Não é a moralidade nessa situação que vai permitir ao perispírito a sua plasticidade. Vai depender mais da capacidade intelectual, junto com a vontade, junto com o treino mental. E ele vai dar aquele comando e vai moldar o seu corpo. Tal fato explica o fenômeno de rejuvenescimento que experimentam os espíritos desencarnados, conscientes de seu estado. Mesmo tendo desencarnado com idade física avançada, sentindo-se mais jovens, apresentam-se como tal. E tem muitos depoimentos nesse sentido, quando o espírito se manifesta e a pessoa que tem a vidência diz: nossa, mas ele está muito mais jovem.
ele tem essa possibilidade do rejuvenescimento. Essa capacidade é através da plasticidade. Herculano Pires, no livro Educação para a Morte, ele diz: livre do condicionamento humano do corpo físico, o espírito humano não sofre o envelhecimento. Quando se manifestam envelhecidos, o fazem artificialmente, para comprovação de sua identidade humana. Contudo, tal possibilidade de alterar a indumentária perispiritual é limitada ao padrão evolutivo intrínseco a cada alma. A possibilidade de alterar o perispírito vai depender dessa evolução que o espírito já tem essa condição. Mas, prosseguindo, impõe-se considerar que, independentemente das aquisições intelectuais, pode o espírito mergulhar em tão severo desequilíbrio afetivo que, imerso em um monodeísmo avassalador, chega a entrar em processo de retração do campo que sustenta a própria tessitura perispiritual, comprometendo dolorosamente suas funções. O espírito, ou melhor, independente das aquisições intelectuais, o espírito, quando ele entra num processo de desequilíbrio e ele fica num monodeísmo, numa ideia única, naquela única a culpa ali, em geral, aquela culpa o perseguindo, naquela fixação mental, o que acontece? Ele pode retrair o seu próprio perispírito, comprometendo dolorosamente a sua condição. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala sobre os ovoides. Os ovoides, eles sofreram o quê? Esse processo de retratilidade perispiritual. E, com isso, eles ficam com a forma como se fosse de um ovo. O perispírito vai se criando aquela forma, vai entrando, em geral, naquela forma de um feto, vai se diminuindo e vai virando esse ovoide. Mas isso não é para o resto da eternidade. Ele vai chegar um momento que ele vai conseguir se libertar disso e voltar novamente à sua forma normal. E essa propriedade do perispírito é essa propriedade que explica diversos outros fenômenos que ocorrem, tanto na dimensão espiritual como na física, dentre os quais a adaptação perispiritual comumente usada pelos espíritos superiores. O que acontece? Os espíritos superiores, como nos informa André Luiz, eles alteram a forma de seus corpos espirituais, reduzindo sua própria luminosidade e assumindo aspectos que possam combinar com as regiões e as almas que merecem seu serviço socorrista. André Luiz narra isso nas obras. Os espíritos, para não chocarem, não impactarem, eles diminuem a sua luminosidade quando vão entrar, às vezes, em certas regiões de espíritos sofredores. E isso que essa possibilidade é através da plasticidade que ele pode alterar os seus corpos espirituais e reduzindo a sua própria luminosidade. Isso também é muito interessante. Há uma certa semelhança entre a dinâmica que rege esses processos de adaptação do perispírito e a dos chamados processos ideoplásticos.
Mas, prosseguindo, com a criação das mais variadas formas tangíveis, ou não, sustentadas pela ação mental, consciente ou inconsciente, e de duração proporcional à persistência do pensamento que as sustentam. As formas ideoplásticas, como sustenta o professor Ernesto Bolzano, podem ser fotografadas. O espírito, quando encarnado, pode produzir fenômenos anímicos. Anímicos quer dizer de ânima, de alma. Então, o espírito, que nós somos espírito, só que estamos num corpo de carne, estamos encarnados. Nós podemos produzir fenômenos anímicos, fenômenos da nossa própria alma. E, quando desencarnado, pode determinar fenômenos que, às vezes, escapam do nosso entendimento. As formas ideoplásticas têm uma semelhança com as possibilidades do perispírito, com a sua plasticidade, mas é diferente. É isso que ele vem colocando aqui. Devemos situar a ideoplastia no campo do animismo, porque resulta da força viva exteriorizada pelo sensitivo. Nós temos muito ainda a aprender, porque são muitos detalhes que às vezes a gente tem dificuldade. O Arnaldo e a Cirlei colocaram assim, assistindo. E aí eu não entendi o que vocês estão dizendo. Aproveitando, mandando também um abraço para o Geraldo Magela, mas o que vocês quiseram dizer com assistindo? Eu não compreendi. Mas, prosseguindo aqui ainda, Kardec, no livro A Gênese, voltando à Gênese, no capítulo 14, no item 14, ele nos fala sobre os espíritos. Quando os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os, como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Kardec diz, os homens aqui encarnados têm condição de manipular os gases. Os espíritos desencarnados, os espíritos, eles manipulam os fluidos espirituais. Mas diferente do homem, nós precisamos de tecnologia, de instrumentos, de máquinas. Não. O espírito manipula os fluidos somente pelo pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Ué, estranho. Outra propriedade do perispírito é a densidade. O que é a densidade? O perispírito ele não deixa de ser matéria, como nós vimos, ainda que de natureza quintessenciada. Como tal, apresenta uma certa densidade, que se relaciona com o grau de evolução da alma. Então, o perispírito é uma matéria muito sutil, mas ele tem uma densidade. A densidade do perispírito varia de indivíduo para indivíduo. Não é igual em todos. De acordo com a evolução, essa densidade ela vai cada vez se tornando mais sutil. O Livro dos Médiuns, no capítulo 4, no item 74, Kardec nos traz o seguinte: nos espíritos moralmente adiantados, é mais sutil,
e se aproxima da dos espíritos elevados. A necessidade da moralidade, de buscarmos a nossa reforma íntima, buscarmos o nosso aperfeiçoamento, deixarmos para trás, como costumamos dizer, o homem velho e trazermos para nós aquele homem com mais virtudes. Isso é importante para o nosso caminhar. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria, e é o que faz os espíritos inferiores, de baixa condição, conservarem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Nós sabemos quantos irmãos, ao desencarnarem, ainda acreditam que estão encarnados, ainda estão presos às ilusões da vida terrestre, ainda sentem frio, calor, fome, sede, ainda sentem as necessidades das paixões materiais. Por quê? São espíritos apegados ainda à matéria. O que não acontece com os espíritos que já atingiram um grau maior de evolução. A densidade psicossômica, a densidade do perispírito varia, pois, de acordo com a evolução do espírito, ditando então seu peso e também sua luminosidade. Quanto menor a densidade do perispírito, menor seu peso e maior a sua luminosidade. Já conseguiram pesar no momento da morte, no momento do desencarne, o peso daquele corpo e perceberam que algumas gramas foram diminuídas. E leva-se em consideração que essa diminuição daquele peso do corpo físico seria o espírito com seu perispírito que se afastaram do corpo. É um peso muito leve, coisa de gramas, mas, mesmo com esse peso leve, ele ainda, de acordo com seu grau evolutivo, vai ser um peso maior ou menor. Mas uma outra propriedade do perispírito é a ponderabilidade. O que é a ponderabilidade? Que pode ser atribuído um peso, formação de matéria sutil, quintessenciada, o corpo espiritual em si não apresentaria um peso possível de ser detectado por meio de qualquer instrumentação até agora conhecida. Porque é um peso muito, muito leve. Mas esse quintessenciado, ou matéria quintessenciada, que nada mais é do que um fluido etéreo. É um fluido mais puro que enche o espaço. Assim, sob o aspecto físico, seria praticamente imponderável, porque, como eu disse, conseguiram, com balanças de altíssima precisão, perceber que no momento que aquela pessoa desencarnou, pouquíssimas gramas foram diminuídas e levaram-se em consideração, bom, será que algo sobrevive à matéria e esse algo se afastou, houve um rompimento desse laço e, por isso, essa diminuição de algumas gramas desse peso? Na dimensão espiritual, o perispírito ele tem o seu peso específico, de acordo com a sua densidade, de acordo com a moralidade do espírito. Francisco Cândido Xavier e André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 20, ele nos diz
que a nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual. Mero problema de padrão vibratório. A nossa posição mental. A nossa posição mental é que determina o peso do nosso perispírito. Isso é muito interessante. Nós, para podermos nos curar, precisamos o quê? Trabalhar pensamentos e sentimentos, mudando o nosso padrão mental, para que dessa forma possamos ir trazendo a cura, porque a cura ela se realiza de dentro para fora. Mas uma outra propriedade do perispírito é a luminosidade. A luminosidade é uma característica muito pessoal do perispírito. De acordo com a evolução do perispírito, a evolução moral, ele vai irradiar mais ou menos luz. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 4, ele nos diz o seguinte: por sua natureza, possui o espírito uma propriedade luminosa, que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. E nós lembramos o livro Voltei, do irmão Jacó, que acredito que muitos conheçam, que leram, quando Jacó desencarna, e era um grande trabalhador espírita, tinha méritos, é tanto que Bezerra de Menezes foi acolhê-lo em pessoa. Mas quando ele chega ao mundo espiritual, ele ainda chega sentindo umas vertigens, uns mal-estares, e quando ele se observa, a luminosidade dele, diante de outros espíritos, ainda era diminuta, e ele fica muito envergonhado, fica muito constrangido, porque a luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. Assim sendo o espírito, de alguma sorte, o seu próprio farol. Jesus disse: brilhe a vossa luz. Então, nós precisamos deixar que a nossa luz brilhe, nós sermos o nosso farol. Nós vamos permitir que ela brilhe e nós vamos iluminar também a nossa volta. Mas uma outra propriedade que o perispírito possui, que é muito importante, é a da penetrabilidade. A natureza etérea do perispírito permite ao espírito, se presentes as necessárias condições mentais, atravessar qualquer barreira física. Ele precisa ter já essa compreensão de que ele tem condições, ele já tem essa condição mental de dizer, eu posso, eu vou, e ele consegue atravessar qualquer coisa. Ele atravessa uma parede, o fogo, a água, nós vimos sobre isso. Ele tem essa condição da penetrabilidade. Por isso aqui dizendo, se presente as necessárias condições, porque quando o espírito ainda não possui essa compreensão, aí ele não consegue. A Cirlei, falando com relação ao irmão Jacó, ela diz, é marcante o exemplo do irmão Jacó para o nosso entendimento. E é verdade, Cirlei, é verdade. Mas, queridos amigos, eu acho que como nós já estamos avançando para as 9h15, nós vamos
parando, porque o tema ainda prossegue em várias lâminas, e eu não sei até que momento aqui que vocês iriam, mas vamos ver só mais um pouquinho, quando Allan Kardec, em Obras Póstumas, ele nos diz o seguinte, com relação a essa propriedade do perispírito: matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Kardec coloca isso de uma forma assim, muito firme, mas para que vocês não fiquem apreensivos, primeiro, o espírito ele precisa ter a compreensão que ele tem possibilidade de atravessar. Mas Kardec fala de uma forma geral. Quando ele tem a sua condição, ele pode atravessar um recinto fechado que não vai ser impedido. Mas há como impedir que espíritos entrem no nosso lar, dentro da nossa casa, de acordo com o nosso proceder. Nós vimos isso nas obras de André Luiz. Aquele lar que faz o evangelho no lar, o lar que ora diariamente, que procura manter o seu padrão vibratório elevado. Nesses lares, somente entrarão espíritos que sejam autorizados pelos guardiães daquele lar, porque cada lar terá o seu guardião, e espíritos só poderão acessar aquele lar com autorização, até porque vibratoriamente aquele lar vai estar protegido, vai estar envolvido por uma luz, é uma luz tão intensa que espíritos, só espíritos do bem que vão se aproximar. Espíritos que estejam com maus propósitos vão se sentir repelidos com aquela luminosidade tão intensa. Porque senão vocês podem ficar apreensivos, achando, então qualquer espírito pode entrar na minha casa? Não. É a lei de sintonia. Vão entrar aqueles que nós atraímos. Por isso a importância da prece, a importância de mantermos um ambiente fraterno, uma música elevada, bons programas, boas conversas. Coloque uma música clássica. Os espíritos ainda, entre aspas, atrasados, vão se sentir incomodados e não vão querer estar ali naquele ambiente. Mas vamos fazer essa pergunta a vocês e aí nós vamos encerrar por hoje. Tá ok? Aguardando que vocês nos respondam a essa pergunta, a Maria Dolores disse que sim. Sim. Quem mais gostaria de responder? Primeiro, são duas perguntas. Somos espíritos? São duas perguntas. Se sim, podemos ir aplicar o magnetismo à distância? Vocês responderam, sim, a Cirlei colocou, sim, 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 sim. E vamos ver se eu consigo ver o que é a Cirlei, porque está assim, sim, sim.
O Arnaldo disse sim. Somos espíritos, eu estou compreendendo o que vocês estão dizendo. Boa noite, Terezinha, seja bem-vinda. Então, vocês estão respondendo, somos espíritos? Sim. E se somos espíritos, podemos ir aplicar o passe, aplicar o magnetismo à distância? Sim. Então, queridos amigos, nós vamos avançar para o nosso final, para que a gente possa, e semana que vem nós vamos continuar, tá ok? Gostaria depois que vocês dessem